Hoje tenho um tema meio perliquitante, que fui inspirado há poucos dias nele. Sempre ouvi dizer que Deus tem um plano B para a nossa vida. Quem é que já ouviu isto? Eu percebo que sim também. Isto é quase contraditório. Sempre ouvi dizer que Deus tem um plano B. Mas eu quero dizer, Deus só tem o plano A. Nós há que geramos o plano B. Ok? Então hoje vamos falar de um tema que é pouco ouvido e que pode, se não for bem explicado, dar aso a alguma má interpretação. Antes de mais, Jesus disse que Ele era o único caminho. Lembram-se? Eu sou o caminho, diga comigo, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só há um caminho. Diga comigo, só há um caminho. Também diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Por isso, há muitos caminhos que poderemos considerar, muitos planos. Os planos criados pelo homem, planos de Deus feitos pelo homem, conforme as suas ideologias. E eu queria, meu amado, que nós hoje percebêssemos, o Senhor Jesus disse outra grande verdade: conhecereis a verdade. Ele não disse as verdades. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Óbvio que a Bíblia é cheia de verdades, mas Deus considera tudo uma só verdade. A verdade sobre tu, quem tu és, a tua necessidade, sobre quem é Deus e aquilo que Ele representa ou pode representar na tua vida. Só havia um caminho no Éden. O plano A de Deus, qual foi? Ter comunhão com Ele de uma forma pessoal. Deus criou um plano, o plano A. Diga comigo, plano A é criado por Deus. Plano B é criado pelo homem. E só para você entender, e depois vamos falar um bocado naquilo que é questões humanas, questões também do foro pessoal, que podemos também aplicar à nossa vida, se estivéssemos a estudar a PNL ou outro tipo de coisas, que hoje está muito em voga. Hoje as pessoas estão muito ligadas ao pensamento positivo, ao puxar sobre si a sua capacidade. Tu és capaz, tu vales muito, tu podes, tu consegues. E eu não digo que isso é totalmente errado, porque Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Amém? Portanto, o caminho da nossa vida é o esforço. E esse tem a ver também com o plano A. E eu queria que nós entendêssemos nesta manhã, antes de termos a meditação, que de facto, e concentrarmos neste pensamento, Deus, sempre ouvimos falar, Deus tem um plano para a tua vida. Quantos já ouviram isto? Levante. Vamos ser participativos. E vamos estar atentos. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito. Nós, salvo erro, o ano passado, acho que foi no ano passado, colocámos como tema quase permanente uma igreja com propósitos. É ou não é? Até está com propósito, não está com propósitos. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. É que andemos em sua presença e sejamos perfeitos. Foi o que Deus disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito, e far-te-ei uma bênção, e engrandecerei o teu nome, e por causa de ti gerações serão abençoadas. Mas pronto, ainda não quero desenvolver a mensagem. Como é que é aí no mundo o plano A das pessoas? Qual é o plano A da tua vida? Vamos agora pôr Deus de lado. Não é ter sucesso profissional? Olhe para a vida do Cristiano Ronaldo, do Messi. Olhe para a vida de homens de enorme sucesso. Eu há dias estava a ver uma reportagem sobre pessoas que tiveram muito sucesso no século XIX e XVIII, em que quem criou os cornflakes, quem criou o chocolate, como do leite se faz chocolate, e o congelamento dos alimentos que alguém inventou, e depois uma senhora viúva, a filha da senhora do homem que inventou uma determinada marca, depois comprou aquela empresa por uma fortuna e hoje é a maior empresa de congelação do mundo.
Porquê? Porque ela teve um plano A. Multiplicar, crescer, fazer algo. O que é que acontece no mundo corrente? Quando acreditamos no plano A, lutamos. Vamos imaginar que o teu plano é ser, por exemplo, como temos aqui com um construtor civil, ser o maior construtor civil de Portugal ou do mundo. Um exemplo. Outro podia ser o nosso Júnior, ter a maior empresa de lubrificações, de trabalhar em caminhões, de fazer limpeza, ou mecânico, etc. Outro podia ter, como o Rodolfo, a maior imobiliária mundial. Porquê é que ele não pode ter esse plano? Porquê? Pode ter ou não pode? Então, qual é a atitude de alguém que tem um plano, seja profissional, seja a qualquer outro nível? É não sair dele. É permanecer nele. E o que é que isto vai gerar? Por exemplo, um futebolista como o Cristiano Ronaldo, ele gerou que ele é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. É uma abdicação completa de vida em termos alimentares, em termos de festas, controle de tudo e mais alguma coisa, para que a sua saúde seja uma saúde forte. E ele treina cada pontapé, cada livre, cada penalti, cada finta. Ele faz isso de uma forma empenhada para ser aquele que é o melhor. Se ele levantar pesos, ele vai lutar, vai para o ginásio, vai fazer tudo. Mas agora responda-me lá, isso é o plano A. E qual é o plano B dessa pessoa? É quando ela deixa de acreditar no plano A. É quando ela acha que é impossível. E ela gera um plano B em alternativa. Ok, não vou conseguir ser o maior construtor, não vou conseguir ter a maior imobiliária, a melhor imobiliária do mundo, não vou conseguir ter, ou ter a maior igreja de Portugal ou do mundo, então vou-me contentar com o que tenho. E conforma-se com o insucesso. O plano B é gerado pelo insucesso. Mas o insucesso ainda pode, não ser causa de gerar um plano B. Porque quando tu não vences à primeira, deves lutar pela segunda. Se não ganhaste nestes Jogos Olímpicos, deves lutar para os próximos, daqui a 4 anos. Plano B é desistir ou alterar o grande projeto da nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para a igreja. O plano de Deus é um plano pronto para podermos fazer a sua obra. Nós temos todo o seu plano através da Bíblia. Nós conhecemos tudo o que Deus tem para cada um de nós. O plano A de Deus é que tu sejas uma bênção. O plano A de Deus é que tu sejas vencedor. O plano A de Deus é que tu vivas na terra sem pecar e vivas na terra a fazer a sua vontade. Vivas na terra como luz e como sal. Esse é o plano A de Deus. O plano A de Deus não é que tu te desvies do seu caminho. Não é que tu faças uma fugidinha. Não é que tu dês uma canelada no casamento. O plano A de Deus não é nada disso. Nós já que criamos o plano B, porque quando nos desviamos do propósito de Deus, nós achamos que, pronto, é o plano B. E Deus está tudo bem. Olhe, pense comigo. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. E eu sei que isto é polémico. O que acontece é que quando se cria o plano B, é o homem, devido aos seus fracassos. No mundo, o plano A é do sucesso. Diga comigo, é do sucesso. Da conquista. E o plano B é da alternativa. Também, quando nós acreditamos no plano A, esse plano, para nós, vamos fazer todas as coisas para alcançá-lo. E vamos investir dinheiro. Porque vamos investir tempo. Vamos investir o nosso intelecto. Vamos fazer cursos. Vamos aprender o melhor. Se há uma forma de fazer uma coisa, nós vamos tentar encontrar uma melhor forma ainda de fazer aquela coisa. Porquê? Porque o plano A é o caminho da vitória e do sucesso. Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Deus já disse isto muitas vezes, não dá derrotas a ninguém. A derrota é fruto dos nossos desvios do propósito de Deus. Deus tem um propósito que é o plano A. Mas eu já chego onde vocês querem. Também quando acreditamos no plano A, seja de Deus ou de uma carreira, ou de um projeto, nós investimos tudo o que temos e somos. Pode concordar comigo?
Sabe porque é que as pessoas investem pouco na igreja, investem pouco no projeto de Deus para a sua vida? Porque parece que não há retorno. Parece que não tem retorno visível. Sabe porquê? Porque quando eu invisto em Deus, parece que eu invisto em algo que não vejo. Mas muitas vezes nós esquecemos que Deus é o Deus que dá sem nós pedirmos. Porque a Bíblia diz que nós pedimos e Ele dá-nos. Mas também diz a Bíblia que ainda que não haja palavra na minha boca, Tu conheces. Há um plano de Deus para a nossa vida. E esse plano é o caminho da vitória e do sucesso. O que é que Deus faz com o nosso plano B? Já vamos ver. O que é que aconteceu com Sara no capítulo 16 de Gênesis? Deus tinha prometido, no capítulo 12, em Gênesis, a Abraão, que ele seria uma bênção. Larga a tua parentela, sai da tua casa, e eu te mostrarei um caminho mais excelente. Eu vou-te mostrar um caminho. E Deus promete, leia Gênesis 12, não vou ler. Leia. Abençoar-te, olha, está ali o versículo 2, já farei-te uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Plano A de Deus. Concorda comigo? Abra, pois, 14, depois 15, por exemplo, em 15, Abraão sonha e mais uma vez fala com Deus sobre ter filhos. Mas como é que eu vou ser uma nação? Eu não tenho filhos, não tenho herdeiro. E Deus disse, eu vou-te dar herdeiro. Capítulo 15, no 16, logo a seguir. Parece que quando Abraão falou com Sara, eles já estavam velhos os dois. Parece que Sara não acreditou no plano de Deus. O que é que Sara fez? Olha, deita-te com Agar. Vai-te lá deitar com ela e pronto, se vais lá ter um filho. E esse filho, olha, será o teu herdeiro. E deu uma grande confusão até aos dias de hoje. Até hoje. É o mundo que nós conhecemos, os ismaelitas, as descendências de Ismael, que vieram de Abrão, a guerra que nós encontramos em Jerusalém, Israel, na Palestina, fruto desta orientação do plano B de Sara. Ó Abrãozinho, querido, não és Abrão como há ainda, mas Deus já lhe tinha dito que ele ia ser Abraão, pai de multidão. E o que é que Sara fez? Fez com que houvesse um plano B. Deus não me deu filho, então vai ter com a Agar e a partir daí, pronto, já tens herdeiro. Mas logo mais Deus deu-lhe o filho, porque Deus é o Deus da promessa. Eu vou-te explicar uma coisa. O plano A de Deus é um caminho, certo? Concordamos? Tanto que Jesus disse, eu sou o caminho. E Deus não altera o nosso caminho por causa do nosso plano. A alternativa que eu gero na minha vida, todas as voltas que eu dou à volta, se tu puderes pôr ali um caminho com muitas estradas à volta, eu agradeço. Põe lá, eu podia ter feito isso e não fiz. Põe no ecrã. Imaginemos, irmão, um caminho. O único caminho que nos leva a um determinado lugar. Mas há muitas estradas que vão fluir até lá. Há muitas ruínas. Porquê? Porque Deus tem o caminho para a nossa vida. Mesmo que nos desviamos com planos B, C, D, Z, até ao Z, o caminho está lá. Só basta nós. O que é que Deus diz? Deus disse uma coisa muito interessante. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Lembram-se? Até quando vós tendes o plano B na vossa vida? O salmista disse no Salmo 119, aborreço a duplicidade de vida. Aquele que anda em dois caminhos. Aquele que tem o plano B e o plano A. E nós muitas vezes somos peritos a conseguir gerar planos B fingindo que estamos no plano A. Achamos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade e todos os erros da minha vida têm perdão, sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer que o plano B não altera o plano A de Deus. O que altera é a tua bênção na tua vida. Se tu saíste 20 anos do plano de Deus para a tua vida, esses 20 anos não voltam atrás.
Se tu perdeste, podias ser um homem de um sucesso incrível espiritual, dirigido por Deus. Podias ser um homem com uma mulher com uma proteção incrível de Deus, porque nunca saíste do plano A. Mas se tu saíste do plano A de Deus, do propósito de Deus para a tua vida, claro que Ele tem resposta para ti. O vinde a mim todos os que estáis cansados é para quem saiu do caminho ou ainda não o conheceu. O filho pródigo, ele gerou um plano B na sua vida, mas não impediu de voltar ao caminho. Mas ele perdeu tudo o que tinha. Não volta a ter herança. Não volta a ter os benefícios que ele tinha antes de destruir toda a fortuna. Ele volta a ser filho. Ele volta a ter acesso ao pai. Mas as marcas do pecado ficaram lá. Quantos homens apanham sida por causa de um desvio no caminho? Quantos homens hoje estão presos porque um dia se lembraram de traficar droga, fazer uma experiência, e aquela primeira experiência aprisionou-os? Quantas pessoas no seu plano B? Porque o plano B não é Deus que o cria. O plano B é criado por nós. Nunca esqueça. E há um problema hoje muito forte no meio dos cristãos. É aqueles que consideram o plano B como sendo propósito de Deus. E isso é mentira. Altera os conceitos que você tem. O seu plano B não foi Deus que o criou, foi você. A misericórdia de Deus é que Ele volta a trazê-lo para o plano A se você deixar. Porque o caminho está traçado. O caminho está aberto. E esse caminho é o caminho de viver guiados pelo Espírito Santo. Quantos daqui sabem o versículo que diz: todos são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Se tu não és guiado pelo Espírito Santo, tu não és filho de Deus. Então, meus amados, nesta manhã, se nós víssemos imensos casos, a Sara gerou um plano B e houve consequências dramáticas até 20 e tal séculos depois. Ainda hoje, 20 não, 40. 30 e tal, 40 séculos. Veja, ainda hoje há guerras, há miséria na Palestina. Ainda hoje há coisas horríveis por causa de Sara. Se você olhar para José, Deus tinha o plano A para José. Tinha ou não tinha? Abra a Bíblia e veja a história. Deus deu um sonho a José. Esse sonho ele partilhou com as pessoas erradas. É facto. E as pessoas erradas criaram um plano. Um plano para que José não realizasse aquele plano que ele sentiu que Deus ia dar para ele. Sabe o que é que aconteceu? Ao criarem o plano B para José, foi criado por quem? Pelos seus irmãos. Foi ou não foi? Venderam-no como escravo. É normal um irmão vender outro irmão como escravo? De modo nenhum. Em tempo algum isso foi normal. Mas a inveja, o ciúme, fez com que José vivesse num plano B, não criado por ele, mas criado pelo outro. O que é que aconteceu mais tarde? José nunca saiu do plano A de Deus. Diga para quem está ao seu lado, José nunca saiu do plano. Quiseram tirá-lo do plano. Deus faria de muitas formas para que José pudesse ver realizado tudo aquilo que ele viu em sonhos, que reconheceu como sendo sonhos de Deus. Deus ia concluir esse projeto, porque Deus não é homem para que minta. Mas sabe, os homens criaram um plano B para José, para que ele não realizasse o sonho. Mas quanto mais os outros tentam tirar do plano A, mais Deus realiza o plano A contigo. Porque José não saiu do plano. Ele foi fiel, foi íntegro. Ele esteve na casa de Potifar e quando ele lá esteve, sabe o que é que aconteceu? Ele foi fiel ao seu Senhor e tudo o que ele fazia prosperava, de tal maneira que ele enriqueceu o seu patrão. Precisamos de funcionários assim. Patrões, concordam comigo? Funcionários que ajudem os seus patrões a enriquecer. De tal maneira que tudo foi posto nas suas mãos. E aquelas mulheres, as mulheres é uma bênção na Bíblia, mas outras são uma desgraça. Aquela mulher quis se deitar com ele porque ele era um jovem, devia ser muito bonito, devia ser muito educado, devia ter com princípios tão bons que ela queria experimentar o mocinho. Sabe o que aconteceu?
cadeia com ele. Mentiram contra Moisés. Pode chamar o plano C, tudo bem. Vamos fingir que é o plano C. O que é que aconteceu na cadeia com José? José saiu do plano A? Não, porque ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Nunca saiu do propósito. Foi fiel, foi íntegro. E a seguir ele na cadeia, Deus se revela a ele, chega a ter a chave da cadeia, toma conta de todos os presos. Deus lhe revela o sonho, não é, do copeiro mor, e acontece que ele revela, mas esqueceram-se dele, lá na cadeia. Até que Deus o levantou a ser o segundo do Egito, que eu considero o primeiro, porque ele dava as ordens e o rei obedecia. Acalou? Não é o segundo, é o primeiro. Porque quem dava as ordens era ele. Mas pronto, vamos considerar o segundo. E assim Deus levou a seu propósito com o plano A. E o mundo não morreu de fome e aquela família acabou por se vergar a ele. Mas houve a tentativa do plano B, isto para nos ensinar que toda a gente quer destruir o plano de Deus em nossa vida. Não digo toda, mas muita gente. Muita gente, seja família, seja amigos, seja pessoas que até muitas vezes, numa atitude certa, nos querem conduzir a algo errado. Eles acham que estão certos, eles pensam que estão certos, mas levam-nos a sair do propósito de Deus. Outro acontecimento que nós vamos dar a razão, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus queria ou não queria que eles entrassem na terra prometida de forma rápida. Foi ou não foi? Quem é que criou o plano B? Os egípcios, os 10 espias. Não foi mais ninguém, foi dentro do povo. Trouxeram uma notícia tão negativa que Deus castigou de tal maneira aquele povo que o castigo de Deus foram as palavras do próprio povo. Mais vale que morramos. Então morrem. Toda a gente morreu naquele deserto durante 40 anos. O plano A de Deus é que eles herdassem aquela terra rápido. O plano criado pelo homem impediu que eles vivessem. E sabe qual foi as consequências? Foi viver no deserto durante 40 anos. Era fácil para Deus destruí-los, mas Deus deixou que eles morressem. Ficassem velhos. Morressem. Qual foi o benefício do plano B? Foi perder a bênção. Desfrutar da alegria de uma terra que emana leite e mel. Meus amados, o plano B é alternativa àquilo que Deus tem para nós. É querer disfarçar o projeto de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos Sansão gerou um plano B. Deus não teve como propósito Sansão morrer e naquela morte matar tanta gente. Matou mais na sua morte que na sua vida. O plano de Deus é que ele fosse usado para libertar o seu povo. Sabe o que é que foi? Ele criou um plano B. Olhou para as mulheres que lhe eram ilícitas, contou o segredo que não podia contar e ele próprio gerou o plano B. Mas na misericórdia de Deus, Deus concluiu com o plano A, porque ele clamou por misericórdia e destruiu toda aquela gente, todos os seus inimigos. O nosso plano B pode nos encaminhar até ao plano A. Eu posso estar no plano B e voltar ao caminho. Mas uma coisa eu sei, tudo quanto perdemos não volta para trás. Há coisas que não voltam para trás, as palavras que foram ditas não voltam para trás. O tempo que passou não volta para trás. As oportunidades que tu perdeste não voltam a aparecer. Tu hoje agarres jovens, adolescentes, tu que estás na internet ou irás ver esta palestra, tu possas olhar para Deus e não sair do plano A. O plano B é uma alternativa que não é gostosa. Irmãos, todos nós na nossa vida já saímos do plano A. Eu creio que todos nós. Se calhar, quantos de nós se sente que, olha, por exemplo, alguns estrangeiros que Deus tinha um projeto, quem sabe alguns podiam se ter agarrado mais à sua convicção, não se agarraram, criaram alternativas mais fáceis, porque, amados, sempre que nós vivemos atrás do lucro, sempre que nós tomamos decisões porque parece que sofremos menos, vai dar mau resultado. Eu queria que você entendesse, o plano A tem sofrimento.
Jesus ensinou: quem me quer seguir, negue-se a si mesmo cada dia. Toma a sua cruz e siga-me. Este é o plano A de Deus, seguir Jesus. Mas muitas vezes nós queremos seguir o plano B, porque ele tem menos sofrimento. Olha o plano B da minha vida. Eu devia de fazer ginásio, ou quem sabe caminhada. Eu devia de comer mais saudavelmente. Eu devia de beber mais água. Mas isso dói. Dói ou não dói? Dói. Mas dói mesmo. Então eu gosto de comer coisas que me sabem bem. Eu não me apetece caminhar 1h30 por dia. Não quero, não me apetece, porque dói. Mas essa dor gera resultados positivos na saúde. Essa dor gera resultados positivos até na roupa, até no meu aspecto, na minha beleza. Gera ou não gera? Um homem magrinho é mais bonito que um homem gordo. É ou não é? É lógico. Hã? E tal, mas eu faço tudo. Você faz tudo, mas não faz bem tudo. Você já sobe o escadote de outra maneira. Você já sobe a escada lá em cima. Pois. Porquê? Porque você não quer sofrer. E o plano A de Deus tem um caminho apertado e estreito. Negarmos a nós próprios. Abdicarmos da nossa vontade. Caminhar vivendo, fazendo a diferença nesta geração. O salmista no Salmo 90, versículo 12, ele disse uma coisa muito interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tu tens contado os teus dias? Tu paras todos os dias quando chegas à tua casa, tu ajoelhas-te, tu falas com Deus e tu vês, fazes uma reflexão sobre como correu o teu dia, se estiveste num dia em que o plano de Deus esteve certo na tua vida. Ou tu vives ao sabor da tua vontade. A tua vontade, o teu querer, a tua vontade própria, ela tem a capacidade de fazer certo e errado. E somos nós que escolhemos. Por isso que eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E tu, qual é a tua escolha? Vós escolhei a quem quereis servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isto. Nós não podemos, irmãos, adotar o plano B considerando que ele está certo, achando, porque é muito fácil para nós dizermos que estamos todos errados e Deus tem o seu propósito. Irmão, para com isso. Deus aproveita o teu plano B para ver se tem caminho ao plano A. Porque a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas. Deus diz na sua palavra: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O filho pródigo teve a oportunidade de regressar à casa do pai. Era lá que ele devia estar sempre. As marcas do pecado, a vergonha de comer com os porcos, a sujeira dos porcos que estava entranhada no seu corpo, essas marcas negativas, o prazer sexual com as prostitutas, os amigos e os copos, deram-lhe só desgosto. Porque o plano B não é melhor que o plano A. Nem traz mais alegria nem prazer. Porque a alegria do Senhor é a coisa melhor que nós podemos ter. O caminhar com Deus, o viver com Deus, o estar no meio de guerra e sentirmos paz, o termos a alegria de Deus porque o Espírito Santo está dentro de nós, independentemente das circunstâncias. Não há coisa melhor do que essa. Quantos de nós, o próprio salmista tinha esta noção, e o próprio salmista saiu do plano A de Deus. Davi, quantas vezes ele errou contra o Senhor, errou contra o povo, mas ele tinha descoberto que a estrada do Senhor tem muitas portas para entrar. Vamos lá ver se a gente não erra no pensamento, porque só há uma porta. Mas para entrar no caminho, podemos sempre entrar. Amém? E sabe o que é que Davi disse? Vale mais um momento na tua presença que outro lugar, 1000. Ele faz a comparação de 1 para 1000.
É uma estatística de 0,01. É muito elevado. É uma percentagem de 1 para 1000. Irmãos, eu sei que isto é uma hipérbole, mas no entanto, isto é para dizer que ele experimentou os dois caminhos. O caminho B e o caminho A. Mas ele reconheceu que valia mais um bocadinho na presença de Deus do que os copos com os amigos, os almoços e jantares com os amigos, qualquer prazer de futebol, de qualquer outra coisa que nos dê imenso prazer carnal. Ele reconhecia que a presença de Deus era muito mais gostosa. O plano A de Deus é o caminho para a nossa vitória, para a nossa conquista, e é o caminho que nos leva a atrair gente a Jesus. Não vamos criar planos B. Irmãos, sabe porquê que as pessoas hoje não estão com veracidade no caminho de Deus? Porque elas, se for necessário, dão uma escapadinha. Hoje, aqui irmãos estão connosco já há algum tempo, os irmãos mais recentes. Estou nesta igreja, gostei desta igreja, gosto do pastor, mas se me aparecer uma alternativa, eu vou para essa alternativa. E hoje as pessoas consideram que as alternativas são planos de Deus. É frequente ouvir as pessoas: olha pastor, eu estou aqui enquanto Deus me mandar estar aqui. Mas de repente saem, vão embora. Deus tem muitas chamadas de Deus. Deus telefona muito para essas pessoas, porque elas não têm um plano. Nem plano B têm, quanto mais. Porque elas vivem ao sabor da emoção, ao sabor da sua vontade, ao sabor dos olhos. Quem é que se lembra do sobrinho de Abraão? O que é que aconteceu com Ló? Primeiro, o plano de Deus com Abraão, e eu ouvi isso há pouco tempo, e acho que foi aqui pelo pastor Taneco. O plano de Deus para Abraão foi que ele viesse sozinho, com a sua família, com a sua mulher. Foi ou não foi? Mas ele trouxe o sobrinho. Não era plano de Deus o sobrinho, mas ele trouxe. E logo mais o sobrinho deu-lhe problemas. E o sobrinho escolheu pelos olhos da vantagem financeira, pelo prazer olha, as terras de Sodoma e Gomorra eram lindas, ficaram transformadas em cinza. Porque ele escolheu o plano B, porque o plano A era estar com a sua família. Não era o plano de Deus ainda, mas mesmo assim, ele quis aí criar um novo plano, e esse plano não resultou. Não saias do plano de Deus. Pastor, eu já não sei o que é que Deus quer de mim. Compreendo perfeitamente. Pastor, eu desviei-me tanto dos caminhos do Senhor. Eu hoje já não sei qual é o melhor caminho para a minha vida. Eu acredito que há pessoas assim. Não têm ainda... Eu sei o plano de Deus para a minha vida. Mas há pessoas que não têm. Há pessoas que estão à espera da oportunidade. Tão depressa vivem em Orem como vão viver na China. De repente vão para o Brasil, de repente vão para a América, andam atrás não sei do quê, e coitados, de repente morrem. E o que preparaste para te encontrar com o teu Deus? O que preparaste? Por vezes vivemos uma vida a tentar conquistar coisas materiais que no céu não vão valer nada. E deixamos de viver a vida criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, tendo uma vida sossegada, uma vida para ser exemplo para o nosso próximo, uma vida para conquistar os nossos amigos para Jesus, uma vida para andar nos caminhos de Deus de uma forma incrível. E sempre a criar alternativas. Eu não quero ser longo, mas eu quero dizer que hoje possas orar como o salmista. Isto foi uma oração de Moisés. Ele orava a Deus: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque a sabedoria é tão importante. Eu dizia aqui que o conhecimento adquire-se pelo nosso esforço, pela luta do aprendizado, por uma pesquisa contínua. Faz imensa falta sermos pessoas cheias de conhecimento, mas a sabedoria aplica o conhecimento.
A sabedoria é muitas vezes uma pessoa com pouco conhecimento que, sendo sábia, ela consegue grandes conquistas. Porquê? Porque ela é sábia nas decisões. Ela sabe antever. Que nós possamos ter olhos e mente e visão. E se o Espírito Santo estiver em nós, ainda nos vai ajudar mais a entender os caminhos que estão à nossa frente. Que nesta manhã nós possamos estar prontos. Se não estamos no caminho de Deus, estamos no caminho B, a entrar no caminho A. Não queiras fazer como Sara. Não queiras fazer como os 10 espias que contaminaram uma geração inteira com as suas palavras negativas. Não queiras o caminho de Sansão, o caminho do prazer, o caminho da beleza, o caminho do eu sou maior, porque ele achava que a sua força estava no cabelo, mas não. A sua força estava em permanecer no caminho da obediência. O teu caminho, a tua força não está no teu intelecto, não está naquilo que tu és ou tens ou possuis. A tua força está na tua fé e na tua obediência ao Senhor. Só assim podemos alcançar. Por isso que a Bíblia diz que em Deus podemos fazer proezas. Amém? Eu podia perguntar nesta manhã quantos saíram do plano A. Eu creio que ia ter muitos braços no ar. Mas eu não vou fazer essa pergunta. Eu vou pedir-te para ficares de pé. E vou pedir que tu busques Deus nesta manhã. E que busques Deus de tal maneira que possas orar como Moisés cantou esta canção, esta oração de Moisés. Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. Ensina-me, ó Deus, a escolher o caminho certo. Quem sabe pedis perdão, porque tens escolhido com base nas emoções, com base na tua vontade, com base no lucro. Não tens escolhido segundo o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Filipos, ele dizia para a igreja: meus amados, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque a igreja, cada um de nós, precisa ter os sentimentos de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos levantar nossas mãos. Vamos dizer: Pai, diz comigo, Pai. Vamos orar juntos, ore comigo. Amém? E depois você vai fazer sua própria oração. Vamos dizer, levanta a sua mão para os céus e diga: Pai, em nome do teu Filho, perdoa-me, porque eu tenho sido um criador de planos alternativos. Eu tenho me afastado tantas vezes do teu propósito. Por isso, nesta manhã, eu me arrependo. Eu peço que o Senhor me ajude, porque eu quero voltar ao plano A. Eu quero voltar ao propósito que tu tens para a minha vida. Eu quero que tu me ajudes a caminhar sempre, sempre, sempre no teu propósito. Pai, em nome do teu Filho, toma a minha vida, toma a minha casa, a minha família e me ajuda nesta terra a viver no plano A, porque eu sei que este é o caminho da vitória. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Faz a tua oração ao Senhor. Levanta a tua voz, faz a oração que tu achares. Deus diz que na sua palavra que Ele quer ouvir a nossa oração. Glória a Jesus. Oh Espírito Santo. Tu que estás na internet, isto é para ti também. Que tu possas entrar no plano A de Deus. Esses planos B, Deus permite que tu consigas chegar ao plano A. Ao propósito de Deus, ao caminho do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.